vocês já fizeram o ensino médio, certamente vocês já devem ter estudado sobre a parábola. Provavelmente vocês viram que a parábola é a curva que representa o gráfico de uma função quadrática. Mas hoje nós vamos ver a parábola sobre outro ponto de vista, o ponto de vista da geometria analítica. Na geometria analítica, nós escrevemos a parábola como um conjunto de pontos que satisfazem uma certa propriedade. Mais especificamente, a parábola é o conjunto de todos os pontos que equidistam de uma reta e de um ponto fixo. Equidistam? O que é isso? Equidistam significa mesma distância. Vamos entender essa definição da parábola? Para isso, nós vamos fazer uma construção num software que se chama GeoGebra. Então, eu estou aqui na interface do GeoGebra. Eu já construí aqui previamente uma reta que eu nomeei de D e também coloquei aqui um ponto fixo, um ponto que eu nomeei de F, tá? Então, a gente vai utilizar para construir a nossa parábola essa reta D e esse ponto F, tá? Então, de acordo com a definição de parábola, eu quero encontrar o conjunto de todos os pontos desse plano aqui que estão à mesma distância dessa reta D e desse ponto F, tá bom? Para fazer isso, nós vamos considerar inicialmente um ponto P aqui sobre essa reta D, tá? Mas eu vou colocar ele aqui, tá? Então, vou considerar primeiro unicamente um único ponto, tá? Bom, e aí como a distância, né, de um ponto até uma reta é sempre medida de forma perpendicular, eu vou construir aqui a reta perpendicular à reta D que passa por esse ponto P, tá? Ou seja, a reta que forma um ângulo de 90 graus com a reta D. Então, ó, aqui tenho essa reta perpendicular passando pelo ponto P, tá? Bom, agora, eu quero construir a reta que contém todos os pontos que estão à mesma distância do ponto P e do ponto F. Essa reta se chama mediatriz do segmento PF, tá? Então, ó, eu tenho essa reta aqui. Então, essa reta aqui é a reta mediatriz de PF. Qualquer ponto sobre essa reta aqui, né, qualquer ponto que eu pegar, ele vai estar à mesma distância do ponto P e do ponto F, tá? Agora, vejam que essas duas retas aqui, a reta mediatriz e a reta perpendicular, elas possuem um ponto em comum, né? Um ponto de intersecção, que é esse ponto aqui. Deixa eu só marcar esse ponto. Eu chamei esse ponto aqui, marquei ele aqui, ó, e chamei ele de H. Observem que esse ponto H, ele satisfaz justamente a definição aqui da parábola. Ele é um dos pontos que a gente está procurando, tá? Porque, olha só, esse ponto H, ele está, como ele está na reta mediatriz, né, de PF, ele está à mesma distância do ponto F e do ponto P. Então, a distância de H até F é igual à distância de H até P. Só que a distância de H até P, né, como esse ponto H está justamente na perpendicular, né, que passa pelo ponto P, na perpendicular à reta D, então a distância de H até P é também a distância de H até a reta D, tá? Então, a distância de H até F é igual à distância de H até a reta D, que é justamente o que está falando aqui na definição, né? A parábola é o conjunto de todos os pontos do plano que equidistam da reta D e de um ponto fixo F. Então, esse ponto H está sobre a parábola. Só que a gente quer todos os pontos H, né, que satisfazem essa propriedade. O que a gente vai fazer para obter todos os pontos? A gente vai deslocar esse ponto P sobre a reta D. E olha só o que vai acontecer, ó. A gente vai obter, olha só, todos os pontos que satisfazem essa definição. Deixa eu só marcar aqui, ó, para a gente verificar, ó. Ó, a distância de H até F é igual à distância de H até D. Nesse caso aqui, ó, 4,12, tá? Se eu movimentar aqui mais um pouco, ó, a distância de H agora aqui nessa posição até F é igual à distância de H até a reta D, que nesse caso aqui, 8,07, tá bom? Então, ó, se eu for movimentando, ó, obtenho o conjunto de todos os pontos, né, que estão à mesma distância de F e da reta D, tá? Então, a parábola é uma importante curva que possui diversas aplicações. Muitas de suas aplicações se devem ao fato de suas propriedades reflexivas. Uma de suas propriedades reflexivas diz que todo raio incidente na curva parabólica
paralelo ao eixo de simetria é refletido passando pelo foco. Uma das aplicações das parábolas são as antenas parabólicas. Nós podemos enxergar o formato das antenas parabólicas como sendo uma superfície obtida a partir da rotação de uma parábola em torno do seu eixo de simetria. O receptor da antena parabólica fica exatamente sobre o foco da parábola. Dessa forma, as ondas eletromagnéticas que são enviadas pelos satélites incidem sobre a superfície da antena parabólica e são direcionadas para o receptor. E aí, gostaram de ficar sabendo um pouco mais sobre as parábolas? Se gostaram desse vídeo, compartilhem e fiquem atentos aos próximos. Até mais!